Oi! Nesse primeiro vídeo sobre neocolonialismo e imperialismo, nós vamos falar sobre o processo de industrialização que ocorre na Europa no século XIX, a chamada Segunda Revolução Industrial, sobre o conceito de civilização e o conceito de barbárie dentro daquele contexto. Começando pela Segunda Revolução Industrial. Como que a gente vai caracterizar a Segunda Revolução Industrial? Então foi um momento de intensificação da indústria. A Segunda Revolução Industrial foi a intensificação da primeira, onde nós temos novas tecnologias e fontes de energia, como o petróleo, como o motor a explosão, que vão fazer com que a produção seja muito mais eficiente, onde se produza muito mais no menor intervalo de tempo. A gente tem a energia elétrica, nós temos a utilização do aço, que são matérias-primas e fontes de energia mais eficientes do que o carvão, do que o vapor, ou seja, a indústria está mais eficiente. E também ela não está mais restrita à questão da Inglaterra, há uma expansão dessa indústria por toda a Europa. Inglaterra, França, Alemanha, também na América, Estados Unidos, né? Ou seja, a gente tem então um capitalismo muito mais competitivo, onde as indústrias e os países vão ter que enfrentar uma concorrência muito maior. Então, justamente por isso, nós vamos ter a construção de estratégias dentro da lógica do capitalismo para justamente vencer essa concorrência, que é a construção do capitalismo monopolista. Então, se a gente pensar matematicamente, a segunda revolução industrial é causa de uma consequência, que é o capitalismo monopolista, em que o capitalismo vai passar por alterações. Primeiro, nós vamos ter aqui uma expansão significativa da produção. Dentro do capitalismo monopolista, busca-se produzir o máximo possível, com o menor custo possível e atrair investimentos. Então, as empresas, os países buscam estratégias para aumentar a produção, diminuir os custos e atrair investimentos. Por exemplo, a criação dos trusts. São fusões de empresas estratégias para diminuir os custos e aumentar a produção. Nós vamos ter aqui os holdings, que são grandes empresas investindo em outras empresas, em que nós vamos ter aqui o capital financeiro ganhando cada vez mais força, são as ações. Okay? Só que dentro dessa lógica há uma expansão tão grande da indústria e do capitalismo, que a gente pensa na Europa com as suas necessidades. Quais são as necessidades que a gente encontra agora aqui na Europa claramente? Primeiro, necessidade de matéria-prima para uma produção tão alta. Necessidade de mercados consumidores, necessidade de alimentos, afinal de contas a população constantemente está crescendo e a Europa tem uma limitação muito grande na produção de alimentos. Necessidade de escoamento populacional. Por quê? Porque em muitos momentos da história a Europa apresentou superpopulação, ou seja, tem mais gente do que a Europa geograficamente consegue suportar. É necessário tirar a gente da Europa. A gente tem aqui a necessidade de se exportar capitais, ou seja, há dinheiro em excesso na Europa. Esse dinheiro precisa ser investido em outros lugares para não gerar crises inflacionárias e recessão, por exemplo. Então, como resolver todas essas necessidades? A gente tem aqui o imperialismo. Como que a gente entende de fato o imperialismo do ponto de vista conceitual? O imperialismo é um momento em que a gente tem a expansão, é um momento de expansão do capitalismo. Como assim a expansão do capitalismo? Expansão geográfica mesmo. A Europa está pequena para o capitalismo. Então é a expansão do capitalismo em sua fase, vale destacar aqui, monopolista. É a expansão do capitalismo em sua fase monopolista, onde os países europeus e Estados Unidos e Japão vão interferir drasticamente em outros países. O imperialismo deve ser entendido dessa maneira, uma forma de interferência de um país sobre outros países, ok? Vamos pensar quais são as estratégias, quais são as ferramentas dos Estados Unidos para isso. Primeiro, a gente volta lá atrás na doutrina Monroe, começo do século XIX, em que os americanos são a favor de que a América seja governada única e exclusivamente pelos povos americanos. Ou seja, eles são contra todo e qualquer tipo de interferência europeia na América. O que vai abrir espaço para a interferência dos próprios americanos na América, principalmente na América Latina. A gente tem o Big Stick, uma ferramenta muito importante dos Estados Unidos. Todas as vezes que algum país, principalmente na América Central, não está alinhado aos interesses norte-americanos, eles vão interferir militarmente com seu grande porrete aqui, com seu grande bastão, para alinhar esses países aos seus interesses econômicos. Ou seja, quando um país não está alinhado aos interesses econômicos e políticos dos Estados Unidos da América, eles forçam esse país a fazer isso. Trocam o governo desse país e transformam esse país em um protetorado norte-americano, totalmente alinhado aos seus interesses. Nós vamos ter a emenda Platt. A emenda Platt foi uma ferramenta utilizada principalmente em Cuba, mas também nós tivemos a presença dela no Panamá. O que é isso? Os americanos vão interferir no processo de independência desses dois países, tanto em Cuba quanto no Panamá, e em seguida vão interferir no processo de formação dos seus estados, ou seja, a emenda Platt é uma interferência política dentro de Cuba e dentro do Panamá.
sempre alinhando esses países aos interesses norte-americanos. E por que não dizer também a interferência cultural? O tempo inteiro a gente nota, até mesmo hoje em dia, essa interferência cultural norte-americana, essa imposição cultural norte-americana. Principalmente do século XX para cá, nós temos isso. Através do cinema, através da música, através do Walt Disney. Ou seja, o imperialismo ele pode ser de diversas maneiras, como eu estou mostrando aqui, o tipo de imperialismo norte-americano. Agora, como que nós vamos ter o imperialismo dos países da Europa? A principal ferramenta vai ser o neocolonialismo. Do que se trata? Ou seja, eles vão colonizar a África, vão colonizar parte da Ásia. Vai rolar uma partilha afro-asiática a partir daqui. É importante destacar que esse colonialismo que a Europa vai estabelecer agora, no século XIX, é diferente do colonialismo tradicional que a gente estudou em diversos outros momentos, lá, quando estava estudando a história do Brasil, história da América colonial, no século XVI e século XVII. O colonialismo do século XVI e do século XVII é motivado pelo mercantilismo, a busca de ouro e prata, principalmente, de produtos tropicais para serem comercializados. O neocolonialismo é motivado pelo capitalismo monopolista. E o que vai motivar esse neocolonialismo? Aquelas necessidades que a gente colocou, ou seja, a busca de matéria-prima, a busca de um lugar para se investir capitais, a busca de mercados consumidores, tudo bem? E vai acontecer principalmente na África e na Ásia. Quais vão ser as justificativas que os europeus, que os americanos vão dar para esse imperialismo, seja ele qual for? A superioridade europeia, a superioridade dos brancos, europeia e dos descendentes dos europeus, os brancos que estão nos Estados Unidos também. Ou seja, a raça branca é vista como uma raça superior. É lógico que isso é uma justificativa totalmente absurda. Mas naquele cenário, essa é uma das justificativas que a gente vai ter para o neocolonialismo, para o imperialismo. Onde a gente tem aqui como justificativa científica o chamado darwinismo social, a lógica de que uma raça evoluiu e é melhor do que a outra raça. A gente tem, portanto, por parte dos europeus a lógica de que eles vivem, eles passam por uma missão civilizadora. Eles estão, na verdade, tendo a missão de civilizar os povos que não conseguiram se civilizar sozinhos. Vamos levar civilização para a África, para a Ásia, para a América Central, para aqueles que não conseguiram sozinhos fazerem isso. É claro que isso é só uma justificativa, que o que está por trás disso são os interesses econômicos do capitalismo monopolista, como a gente viu há pouco. E a gente encerra aqui mostrando essa gravura, olha só que coisa interessante. A gente tem aqui uma criança branca, oferecendo uma pedra de sabonete, uma pedra de sabão, para uma criança que negra, africana, de origem africana, provavelmente, e que depois de ser lavada fica branca. Veja o despautério que é isso. Ou seja, um branco transformando um negro num branco também. O significado disso é civilizar. Ou seja, você que é de uma raça inferior será civilizado por mim, que sou de uma raça superior. E assim você vai ficar muito melhor.